Olá pessoal, boa tarde. Eu estou aqui com uma versão para avaliação do ActionStat 4.0 e eu queria gravar aqui para vocês então as primeiras impressões sobre esse software que vem na verdade substituir o ActionStat 3.7, que na verdade habilita macros dentro do Excel. Então aqui na verdade agora a gente tem um software, né, com características bem diferenciadas e para quem está acostumado a trabalhar então com aquele ambiente de Excel, vai estranhar um pouquinho, tá bom? Então eu vou logar aqui, tá bom? Para mostrar para vocês como é que é. Bom, uma das primeiras dificuldades que a gente tem é que, na verdade, ele precisa de dados de entrada no formato CSV. E quem tem os formatos aí típicos das planilhas de Excel para trabalhar com as avaliações estatísticas, precisa converter nesse formato, então, para que o Action possa interpretar e abrir os dados. Isso acaba sendo já um problema, porque as nossas planilhas cheias de comentários, vários cálculos, né, juntos e etc., fórmulas e etc., não são bem interpretados aqui nessa conversão, então esses dados são perdidos e a gente só consegue realmente trazer para cá os pontos numéricos absolutos. Às vezes nem o cabeçalho, né, a gente consegue trazer. Se tiver qualquer tipo de acentuação, então ele já não consegue abrir e dá erro. Uma outra dificuldade, acho que vocês estão percebendo aqui, né, que eu estou tentando logar, ele demora um pouquinho às vezes, né? A gente está num ambiente aqui web, e aí a gente tem um pouquinho de demora. Então, a primeira coisa a ser feita é salvar as nossas planilhas. Então, aqui eu estou com uma planilha do Excel, onde, na verdade, eu tenho alguns dados de linearidade e nessa planilha eu já tenho os cálculos feitos no próprio Excel. Então, aqui eu já tenho o teste C feito, tenho toda a avaliação da ANOVA, né, com o teste F, com os dados de resíduos. Então, aqui do ladinho o teste C, aqui com os resultados de resíduo, aqui então com a ANOVA, né, para cálculo da significância do modelo. Aqui do lado eu já tenho o gráfico de probabilidade normal e aqui também a plotagem de resíduos. Quando eu peço para salvar essa planilha, então no formato necessário para que seja aberto lá no Action, eu preciso vir aqui em salvar como e escolher então a extensão. Ao invés de planilha de trabalho do Excel, eu preciso escolher essa opção aqui de CSV UTF-8 delimitado por vírgulas, ok? E aí, quando eu faço isso, eu já fiz, né? Então eu vou mostrar para vocês. Quando eu faço isso, eu vou ter aqui somente os dados. Então, todo o resto da minha planilha, dificilmente eu vou conseguir exportar, tá? E aqui, inclusive, eu tirei a parte do próprio cabeçalho da minha tabela, porque estava dando problema na hora de abrir. Então, eu preferi deixar ela bem crua mesmo, para não ter nenhum problema na hora de abrir lá no Action. Tá ok? Pessoal, então aqui agora eu vou trazer os dados, né, que eu salvei no Excel. Então, aqui eu estava com a minha planilha completa, separei somente as colunas aqui com os dados brutos, tá? E pedi para salvar no formato CSV. Aí agora eu posso encontrar esse arquivo aqui. Então, eu vou abrir.
Aqui são dados de linearidade. E ele trouxe para cá. Daí, tem uma coisa que é um pouquinho estranha, que ele está delimitado aqui com ponto, né? E omitiu as outras casas decimais. Aqui a gente tem, na verdade, quase 4 casas decimais. Se eu altero aqui, o separador de colunas é o jeito que ele enxerga, então, que são 2 colunas, né, dentro do arquivo. E aqui o separador decimal, eu tenho a opção de estar colocando ponto. E ele ajusta certo aqui e fica exatamente igual aos dados de origem. Só que aí, a hora de executar os testes, não dá certo. Ele fica pensando, né, bastante tempo e não faz os cálculos. Então, eu vou deixar aqui como vírgula, aí ele aparece como ponto. Vou deixar ele omitir os dados, né, das outras casas decimais, mas vamos ver os resultados, que eu acredito que vai estar ok. Então, aqui eu venho para ferramentas estatísticas. Quem estava acostumado com aquele modelo, aquele formato, similar, então, ao próprio uso do Excel, dentro do próprio Excel, como um suplemento do Excel, vai estranhar bastante, porque aqui a gente não tem aquelas abas direcionadas, então aqui não fala-se de validação de método, de estabilidade. Aqui, na verdade, a gente tem mesmo um software para dados estatísticos, para testes estatísticos, como outros, né, que temos aí comercialmente disponíveis. Aqui nós temos as opções, então, por exemplo, um resumo descritivo da estatística descritiva, distribuição de frequência, tabela, teste de normalidade, estou passando só por alguns, né? Teste de média, teste de variância, e aqui as abas principais. Então, eu estou dentro da estatística básica e as opções são essas. Eu vou fazer primeiramente aqui o resumo descritivo, que seriam aqueles dados de estatística descritiva, né? Então, a resposta que eu tenho lá não está na coluna 2, eu vou alterar aqui para a coluna 2. O resultado ele pode depois ser exportado direto para Word, tá? Vou pedir para calcular. Então, o que ele vai calcular aqui para mim? O mínimo, o máximo, eu posso colocar o primeiro e o terceiro quartil, a mediana. Posso colocar o desvio padrão, soma, desvio padrão da média, soma quadrática, variância, amplitude. Aqui também coeficiente de variância, kurtose, assimetria e se eu quisesse aqui a trimédia. Então, vou deixar esses itens só para a gente testar. Então, ele sempre pede essa confirmação. Vou clicando em OK aqui e obter os dados. Então, a gente tem aqui a estatística descritiva, com todos esses valores da estatística descritiva, tá bom? E aí, como eu disse, se eu quiser, eu gero um arquivo Word. Depois eu vou mostrar para vocês um resultado mais interessante, né? Então, aqui eu posso ir direto para a nova, ou eu posso também pedir, por exemplo, a distribuição de frequência, ou posso aqui estar interessado em fazer um teste de normalidade. Vamos fazer o teste de normalidade, já que são dados de linearidade, mas quando a gente vai testar o modelo, então aqui dentro de modelos, a gente vai ter, na verdade, todos os itens agrupados para os quesitos mesmo da linearidade. Então, aqui no modelo, escolhendo o modelo linear, a gente vai ter o teste de normalidade, de variância, né, que é para verificar a obesidade, vai ter o gráfico de resíduo e todos aqueles itens relativos à linearidade. Mas só para exemplificar, então se eu vier aqui passo a passo, né, eu posso testar a normalidade aqui dos meus dados. Eu estou escolhendo então a variável resposta como a coluna 2 e eu posso optar pelos tipos de testes. Anderson Darling, o KS, o Shapiro-Wilk e o Ryan Joyner. Também posso pedir a tabela com outliers. E aqui, na verdade, opções de gráfico não está habilitada, mas
também seria uma opção em algumas outras situações. Então, eu vou deixar aqui todos os testes, né? Opa. E vou pedir para ele calcular. Então, de novo, a confirmação. E está aqui. Então, ele me forneceu uma tabela com todos os testes de normalidade que ele atua, que ele pratica, os 4 principais, né? Aqui tem a estatística do teste e aqui tem o p-valor. A gente consegue fazer a conclusão do teste pelo p-valor, então um p-valor maior que 0,05, aqui todos são aprovados. Aí aqui na estatística do teste eu vou ter que ter mais informações relativas a cada um desses itens. Aqui, por exemplo, no Higher Journal, a gente deve ter um coeficiente RJ, né, do teste aqui, próximo a 0,99, então próximo a 1, na verdade, para ter um resultado bom. Aqui no KS, por exemplo, deve ser um resultado menor que 0,3. Então, a gente consegue concluir que esses dados têm normalidade. Aqui o gráfico, né, que é um gráfico de quantil, que é o QQ, né, que é o quantil teórico pelo quantil amostral. A gente consegue ver a distribuição praticamente ao redor de uma reta, só que agrupado nos níveis aqui, né, nas replicatas, ele mostra uma certa tendência. Aqui também a gente tem o gráfico de quantil normal, né? Dentro do limite aqui, todos os pontos se enquadram, tá? Então, no teste de normalidade foi isso que ele forneceu para a gente. Agora, se a gente for testar, então, a nova, que seria a significância do modelo, eu posso vir aqui com o teste de variâncias. A variável resposta é a coluna 2, né? Então, ele já muda aqui para o fator como 1. E ele me permite 2 opções de testes, o Bartle e o Levene, tá? Então, aqui eu devo optar. Levene geralmente é o de melhor escolha para essas características, né? Então, eu vou pedir aqui para ele calcular para mim, confirmando. Então, ele gerou aqui, né, o teste de variância. Ele me deu aqui a estatística, grau de liberdade, o p-valor. Então, esse teste foi aprovado, né? Mostrando a homocidacidade. Aí eu tenho aqui os fatores calculados com os seus intervalos de confiança relativo ao desvio padrão para todos os níveis. Ok? E aí eu vou pedir agora o modelo. Aqui no gráfico ele dá uma opção grande de gráficos, na verdade todos que a gente tem aí dentro dos testes estatísticos, né? Então, barras, boxplot, dotplot, gráfico de efeito, histograma e etc. Tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, obter a própria reta, né, dessa curva que eu estou aqui, que seriam os meus dados da linearidade, eu tenho que ir aqui no diagrama de dispersão. Então, o meu eixo Y na verdade, então aqui é o V2, né? E a variável X é o X1 da minha tabela de dados de origem. Eu vou pedir aqui a regressão linear, quero ver a curva. Ele me permite algumas outras opções também. E aí eu vou pedir para ele calcular. Então, ele vai me mostrar a reta. Então, essa é a reta com ajuste, com a regressão linear. Ok? E aí eu consigo fazer também o modelo. Então, aqui no modelo, eu vou escolher o modelo linear simples, a variável resposta, V2, e a variável independente, então, que é x, né? Aí o modelo aqui, linear, sem peso, então, sem ponderação a princípio. Então, um método de mínimos múltiplos quadrados ordinários. E aí a gente vai testar, né? Se não fosse aprovado, aí a gente poderia estar trabalhando aqui também
com a possibilidade de ter um modelo linear ponderado. Aí eu preciso aqui incluir análise de resíduos, teste de falta de variância, pontos influentes. E tenho as opções também, né? De pedir aqui para forçar intercepto ou deixar. Quero ver o diagrama de dispersão. Nível de confiança, trabalhamos com 0,95, que é o indicado para as validações, né? E aí vamos pedir aqui para calcular, confirmando. Ele demora um pouco, às vezes, né? Em algumas etapas. Ele roda em um ambiente web, na verdade, tudo fica na nuvem, né? A gente não faz a instalação do programa propriamente dito, ele é acessado via web, com senha, login e senha. Então tá aqui, olha. Primeiro eu tenho a tabela nova, aí eu posso utilizar o F para confirmar a significância do modelo. Daí eu vou ter aqui os próprios parâmetros da minha curva, então intercepto, né? Tenho desvio padrão e tenho aqui os resíduos. Os resíduos estudantizados, padronizados, que poderiam dar origem também a outros gráficos, né? A tabela aqui de normalidade, com os 4 testes realizados. Então, não é necessário, né, fazer separadamente, porque aqui no modelo a gente vai ter todos os testes. Aqui a homocidacidade testada a partir do teste de Cochrane. Então, aqui também a estatística, que deve ser comparado com o C tabelado, né, com o número, então, de parâmetros. E o próprio p-valor. Pelo p-valor, a gente já sabe que o teste foi aprovado, então maior que 0,05. Aqui também o teste de homocidacidade por Brown-Forsyth e o Breusch-Pagan. Pelo Breusch-Pagan, a gente tem um resultado aqui que não mostra a comprovação da homocidacidade e nem pelo Goodfeld-Quandt, para esses dados especificamente. Então, a gente precisaria estar investigando pelas características do próprio teste o motivo, né, de não ser adequado para esse conjunto. Aqui também, no Durbin-Watson, a gente tem um resultado que não comprova a homocidacidade. Esse é um teste de independência. Então, existem algumas relações com o número de replicatas, com o número de valores medidos, né, com a característica dos próprios dados de entrada. E aí, deveria ser feita aqui uma investigação. Aqui a gente vai ter os resíduos, né? O F passa, que deve ser maior que o F da tabela, para que a gente tenha o B diferente de 0 e, portanto, o modelo aprovado. Aqui a gente tem a curva com os valores ajustados. Aqui o Kkplot, que a gente já tinha visto anteriormente naquele teste de normalidade. A distribuição de resíduos, que não demonstra outliers, né? Então, aqui a gente tem um gráfico relativamente considerado aceitável, distribuído aleatoriamente ao redor do 0, né? Aqui no Hayes Runner, a gente evidencia aqui um ponto fora do limite, que pode indicar um possível outlier. Aqui no gráfico de resíduos versus ordem, a gente tem alguns pontos mais afastados, que poderiam ser investigados, né? Também. Aqui todos os resíduos, então, versus valor ajustado, para o resíduo padronizado e para o resíduo estudantizado. Aqui também, né? E ainda o boxplot, os outliers, a distância de Cook. Então, na verdade, aqui temos todos os testes estatísticos considerados, né? Quando a gente perde o modelo, ele faz
basicamente tudo de opções aí que nós temos, ok? Mas enfim, a ideia era mostrar um pouquinho de como o ActionStat 4.0 funciona. Então ele é bem simples, ele é bem dinâmico aqui nas opções, né? Então aqui a gente conseguiria fazer todos os itens da linearidade com basicamente 2 cliques, né? Clicar no modelo, escolher o modelo linear, pedir para calcular, que ele vai fazer tudo. Aí a gente pode pedir aqui então para ele salvar o arquivo em Word. Vou mostrar para vocês. Então ele está renderizando esse arquivo, né? E o que mais que eu posso dizer? É um software simples, né? Com um ambiente simples. Então aqui a gente tem uma carinha sem muitas alegorias, né? Bem simples. Nas questões estatísticas ele atende todos os testes que estariam envolvidos. Tem outras ferramentas, então tem planejamento fatorial para planejamento de experimentos, tem ferramentas de qualidade aqui, como o CEP, tem análise multivariada, então ele não fica somente atrelado a necessidades da validação, ele tem outras características estatísticas aí cumpridas, mas ele perdeu então aquele direcionamento que a maior parte das pessoas que usava para validação gostava e um pouquinho também daquela facilidade de estar trabalhando muito bem com os dados do próprio Excel, ok? Então essas são as principais características. Vou abrir aqui só o resultado já exportado para o Word. Então ele mostra aqui um relatório. Então esse resultado aqui tem tudo que a gente viu lá na tela. Também de uma maneira bem simples, mais objetiva, né? Todos os testes, tabelas, gráficos. E podendo então já gerar um relatório de uma maneira bem fácil. Ok? Então, não está mais, como eu falei, né, tão mastigado para a própria validação. Então, se aqui, por exemplo, a pessoa quiser fazer um teste de Udem, ele não vai aparecer no item robustez, porque a gente não tem essa linha, né, amarrada, mas é possível então fazer os testes estatísticos necessários. Então, espero que vocês tenham gostado aí desse apanhado geral, né? Qualquer dúvida, entrem em contato, tá? Eu vou deixar também aqui listado um teste com o Minitab e com o próprio Portal Action 3.7, né? Que é o antigo. E fico à disposição. Nós temos um curso de estatística voltado para a validação de métodos, temos o curso de validação de métodos. E se vocês gostaram aqui, podem fazer todos os comentários, perguntar. Estamos à disposição. Dúvidas, cronvalab@gmail.com ou dá uma olhadinha no nosso site, cronvalab.com. Abraços e até. Tchau.